Vamos a mais uma questãozinha, então, aqui do Só para Questionar, uma questão mais longa, conta uma historinha, que fala o seguinte: João, dirigente sindical, na busca de melhores condições para sua categoria, fez comunicado avisando o início de greve. Mas como ele representava a categoria médica, para atender a legislação, ele comunicou a greve 72 horas antes, informando ainda que 30% do quadro continuaria trabalhando. E aí, essa assertiva está certa ou errada? Bom, o aviso prévio para greve, na verdade, ele é de 48 horas, exceto para serviços e atividades essenciais. O que a gente tem que verificar se essa atividade do João aqui é essencial. Vamos ver qual categoria que ele representa. 72 horas de greve, informando ele que 30% do quadro continuaria trabalhando. Representava a categoria médica. A medicina, os médicos, é serviço essencial. Portanto, essa assertiva ela está correta. Mas, só para questionar. E o artigo 9º da Constituição vem nos dar um recadinho aqui dizendo o seguinte: que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Ou seja, esse artigo representa o direito fundamental, ou seja, o direito da greve, que está regulamentado também na Lei 7.783 de 89. Lembrando que a greve tem que ter um aviso prévio, de 48 horas, exceto para serviços e atividades essenciais. Em caso de greve sobre atividades essenciais, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. A greve promovida pelo empregador é vedada, ou seja, que é o lockout, ou seja, o empregador tranca o funcionário fora da empresa, não permitindo o acesso do empregado à empresa. O empregador que promoveu o lockout terá que pagar o salário, ainda que não trabalhado. A competência para processar e julgar a greve é da Justiça do Trabalho, artigo 114, inciso 2º. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 1º aqui do artigo 9º fala o seguinte: que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Ou seja, a Lei 7.783 de 1989 da greve, com aviso prévio de 72 horas para serviços essenciais, mantendo-se no mínimo 30% dos serviços funcionando, ou seja, a paralisação é parcial quando tiver serviços essenciais. Se não houver respeito aos limites citados, a greve é ilegal, estando sujeito que as penas da mesma lei, da Lei 7.783 de 89. Lembrando que atividades essenciais são água, lixo, esgoto, saúde, medicamentos, tráfego aéreo, transportes, atividades funerárias e compensação bancária. É bom se ligar que compensação bancária não é a mesma coisa que banco funcionando, pois a compensação hoje pode ser feita, compensação de título, por exemplo, num caixa eletrônico ou até mesmo em um aplicativo. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 2º aqui do artigo 9º fala o seguinte: que os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei. Ou seja, as penas da lei, no caso, eles não respeitam os limites citados no parágrafo anterior, ou seja, se não respeitar o aviso prévio de 72 horas em caso de serviços essenciais para avisar que tem greve, se não manter no mínimo 30% dos trabalhadores dos trabalhos funcionando, no caso de serviços essenciais. Nos serviços não essenciais, lembrando que o tempo de aviso prévio tem que ser de 48 horas, então seria isso. Quem cometer abuso, ou seja, não respeitar esses limites e mais outros abusos, vai estar sujeito às penas da lei. Mas, só para questionar. Já o artigo 10 da Constituição aqui fala para nós o seguinte: que é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, ou seja, havendo reuniões na qual seja discutido interesses profissionais ou previdenciários, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos. Quando os órgãos colegiados deliberam ou discutem ou tratem de assuntos profissionais ou previdenciários, então, é garantida a participação de trabalhadores e empregadores. Mas, só para questionar. Já o artigo 11 aqui da Constituição vem dizer para nós o quê? Que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes
o entendimento direto com os empregadores. Ou seja, mais de 200 é igual a 201 em diante, eleito com a finalidade exclusiva, ou seja, nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores, ou seja, promover o entendimento dos empregados com os empregadores, ser um representante no caso, mas só para questionar. Então aqui anotou um resuminho então, do artigo 9 ao 11 sobre a greve e os trabalhadores. Uma coisa que dá para notar é o seguinte, que a greve é um direito, mas precisa ser avisado com antecedência. A greve, aviso prévio, seria 48 horas, porém a greve de serviços essenciais, o aviso prévio é de 72 horas, mais manter 30% dos funcionários ativos. A greve sobre serviços essenciais seriam greve sobre o serviço de saúde, transporte, funerais, compensação bancária, etc. Outra coisa, quando no setor público o assunto for profissão e previdência, tem que haver participação dos trabalhadores e empregadores, ou seja, quando tiver reunião sobre esse assunto no setor público. Mais de 200 empregados é igual a eleger um membro exclusivamente para promover o entendimento com o empregador. Mais, só para questionar.